queria mostrar para o meu irmão que ele errou em fazer aquilo. Onde já se viu ele se suicidar? Nisso, eu perdi o sentido e falou que eu conversei tanto com esse rapaz e não era eu. Eu estava me sentindo do meu lado e eu falando, você sabe, é incrível. Eu estou falando e eu não sei o que eu estou falando, mas eu estou ouvindo exatamente, mas não sou eu. E esse rapaz começou a chorar na minha frente, chorava e chorava e chorava, e eu falando coisas. Era o irmão dele que veio em mim. Comandante Rolim da TAM. Eu estava naquele mesmo serviço e eu tinha pontos, eu tinha milhas, porque eu voava muito a serviço, né? E eu tinha milhas a receber. Só que as minhas milhas iam vencer em dezembro. E eu não podia viajar antes de dezembro, eu poderia viajar talvez em meados de fevereiro, né, com a Mirtz, com a minha esposa. Então eu falei, eu vou fazer uma cartinha para o comandante Rolim, escrevendo lá que eu tenho as milhas e tal, mas que eu não tenho como conseguir, se ele deixaria eu ter um tempo maior para usar essas milhas. E preparei a cartinha. Quando eu estava colocando no envelope, alguém fala aqui do meu lado, coloca junto um CD do teu coral. Aí eu falei, mas eu só ia pôr num envelope simples, uma folha de papel, agora eu tenho que fazer um envelope maior para botar um CD e um livrinho que acompanha o CD. Ou seja, eu fico meio assim, como dizendo, poxa, mas vocês ficam me dando esses argumentos aí. Eu sei que eu acabei botando o CD naquele envelope junto com a carta e mandei no endereço da TAM, do comandante Rolim. E passado uns 10 dias mais ou menos, eu recebi uma carta dele. Ele dizia, Roberto, olha, você não precisa se preocupar, porque se você for aqui no final de dezembro, no guichê da TAM, você faz a reserva até final de fevereiro. Você vai poder viajar tranquilo. E eu lendo aquilo, falei, poxa, eu não sabia disso, né? Sabia que tinha esse esquema, tinha 60 dias de validade, né? E aí ele escreve embaixo, e muito obrigado pelo seu CD, né? Prometo que vou ouvi-lo, né? E depois eu te falo. Tudo bem. Então eu fiquei tranquilo, fui depois, em dezembro ali eu fui fazer a passagem, deixei tudo em ordem, e aí aconteceu aquele acidente em São Paulo, ali, esqueço também o nome do bairro ali, pertinho do aeroporto, né? Um avião deles que subiu e em seguida caiu, 99 pessoas desencarnaram naquele acidente. Aí, daí acho que uma semana no máximo, eu estava indo para Brasília, estava lá no aeroporto de Congonhas. E naquela época o salão do aeroporto era enorme. Gente que não acabava mais, todo mundo a trabalho, a passeio, e aquele salão enorme. Naquela época o guichê da TAM, lá dentro, o barzinho deles, dava chocolate, dava maior luxo para o pessoal, né? Aí eu estou lá esperando e estou perto do portão de embarque. E nisso entra o comandante Rolim. Aí eu chego, ele vem cumprimentar, ele cumprimenta todo mundo ali, né? Ele veio me cumprimentar, eu falei, olá, comandante Rolim, eu sou o Roberto Ferreira e... Ele pegou nas duas mãos minhas e falou, você é o Roberto Ferreira que me mandou aquele CD? Eu falei, sou. Fiquei assim. Ele falou, cara, você não sabe o que você me ajudou. Como assim? Rapaz, o dia que aconteceu o acidente, eu estava aqui desesperado, no meu escritório aqui no aeroporto, porque estava saindo nas entrevistas e emissoras tal, em geral, a mídia em geral, dizendo que eu não dava manutenção nos meus aviões, que eu era relapso. Eu falei, gente, como que eles conseguem arrumar tanta coisa para acusar, né? Ele falou, eu estava revoltado e estava com medo de ir lá no local. Eu falei, do jeito que eles estão lendo as notícias, vão querer me linchar. Ele falou, eu estava apavorado. Nisso, ele falou, eu lembrei, nossa, aquele tal Roberto Ferreira me deu um CD. Ele pegou o carro dele, voltou para a casa dele e falou, eu ouvi o CD inteiro, tem 1 hora de gravação. Ele ouviu o CD inteiro, rapaz, ele me deu uma paz, um bem-estar tão grande, e aquela coisa dizendo, vá, tenha coragem, nós estamos com você. Ele falou isso para mim, estou me arrepiando aqui. Aí ele falou, eu peguei meu carro, passei aqui de novo, peguei o meu vice-presidente e falei, vamos lá, né? Jabaquara, o bairro. Aí ele falou que todo mundo tratou ele muito bem, as polícias que estavam, os bombeiros, todo mundo dando assistência lá. Ele falou, e olha, foi uma maior tranquilidade, tudo muito bem. Ele falou, eu devo a você aquele teu CD de musicoterapia,
esse bem-estar, essa coisa que me deu uma força, né? Ele falou, voltei feliz da vida, dizendo, não, vai dar certo, foi um acidente, infelizmente, né? Ele falou, então, eu só tenho a te agradecer. E o meu coral, o coral da TAM, pode cantar suas músicas? Eu falei, nossa, deve, né? Deve. E aí, despedimos, e quando ele soltou das minhas mãos, o salão lotado, acho que tinha mais de 500 pessoas, aí ele falou, Roberto, olha o que nós aprontamos. Aquele povo todo não tinha uns unido, todo mundo prestando atenção nós dois. E os dois chorando, ele chorando e eu chorando. E aí quando ele soltou minha mão, ele falou, bom, agora vamos em frente. Aí saiu devagarinho, fui cumprimentando um e outro, e em seguida chamaram para entrar no avião. Eu entrei no avião, era meu assento número 4. Entrei no avião, sentei lá e começaram a entrar as pessoas, né? Aí um falava para o outro assim, que estava entrando no corredor, é aquele homem ali, ó. É aquele ali, ó. Ok. Cada um que passava, é aquele homem ali. E aí eu falei, o que será? Será que eu estou com algum problema, né? Aí quando o avião levantou o voo, que todo mundo pôde soltar o cinto, uma meia dúzia deles veio no corredor falar comigo. Escuta, o senhor estava chorando, o comandante Rolim também, por acaso o senhor perdeu algum familiar no acidente? Eu falei, não perdi não. É que eu tenho um trabalho de musicoterapia, eu sou espírita, e eu tenho uns CDs de música muito lindas, como o coral que eu dirijo, e ele gostou, ele ouviu e falou que deu maior força para ele e ver o acidente. O senhor tem um cartão? Eu falei, tenho, do meu trabalho. E dei um cartão para um, para outro, aquela fila dentro do corredor do avião, cada um voltou para o seu lugar. Quando eu vou ao trabalho, volto de Brasília, passa 2 dias no máximo, chega os motoboy lá no prédio. Nós queremos falar com o senhor Roberto Ferreira, aí mandava entrar, eu recebia, pois não, do que se trata? É que o meu patrão falou para eu vir buscar CD aqui com o senhor. Então, vários CDs foram vendidos, né? Com base naquela conversa que tive com eles no corredor do avião. Então, é um caso incrível, com o comandante Rolim. Passado um tempo, o comandante Rolim desencarnou, ok? Desencarnou. Então, passado alguns anos também, não lembro quantos agora, eu estava com o grupo vocal União e Harmonia, em São Paulo. A senhora que marcou conosco, ela não marcou na sede de um centro espírita, mas ela alugou o salão do prédio, o salão de convenções do prédio que ela morava, e fez um encontro grande, lotou aquele salão. E estamos ali prontos para cantar, e de repente eu falo assim, gente, eu estou sentindo uma presença diferente aqui que eu estou adorando, né? E eu falei, eu não sei se eu vou falar, ele voa tão alto, né? Falei mais ou menos assim. De repente uma japonesa entra, ela não estava no salão, não ouviu eu falar. Ela entrou, abriu a porta, entrou, sentou com a presidente, daqui a pouco a mulher caiu numa choradeira, e chora, e a gente fala, e agora, começamos a cantar ou não, né? Eu fiquei meio apreensivo, tal, a presidente pegou ela, levou lá para trás, nos banheiros do salão, ficaram lá uma meia hora. Aí eu falei, bom, então começamos a cantar, tal, né? Depois de uma meia hora, essa mulher chega com uma carta na mão e falou, era uma japonesa, ela falou, olha, eu não te conheço, nunca te vi, mas eu estou com uma imensa vontade de te abraçar. E veio e me abraçou com aquela força, né? De homem, parecia um homem me abraçando, né? E eu falava, obrigado. Ela falou, eu sou o comandante Rolim e vim te agradecer pelo que você fez por mim aquela vez. E aí me dá a carta que ela escreveu, ela psicografou a carta e me deu uma carta. Gente, aquela carta me dobrou no meio, foi muita emoção. Dessas músicas aí, Essa aqui, qual que você preparou para nós? Eu gostaria de começar com essa aqui, que chama-se A Caminho da Luz. Tanto que tem centenas de centros espíritas pelo Brasil chamados A Caminho da Luz. Então é o seguinte, nós temos um centro espírita em São Paulo, ali na Avenida Sapopemba, 600 e pouco, chama Caminho da Luz. E nós cantamos muitas vezes lá, né? E um belo dia, que foi 21 de dezembro de 2003, eu tive uma visão. Eu estava dormindo, então eu não sei, era sonho, era visão, e eu me senti. O meu coral, União e Harmonia, mais um grupo de coral afiliado nosso, que chama Vozes de Betânia. E eu me vi assim, todos nós no palco, lá o palco é bem grande, né? Eu me vi todo mundo com aqueles 2 grupos assim, e cantando para o grupo. E de repente,
nós cantando essa música, me deu uma coisa diferente e eu desci a escada do palco e com o violão desligado do fio, eu fui andando pelo corredor e os 2 corais foram atrás, fizeram uma fila indiana e saímos do salão. Quando a gente foi saindo do salão, o povo foi todo atrás. Aquela fila, o salão devia ter 700 pessoas, né? Ela é muito grande. Então eu lembro que nós subimos acho que uns 2, 3 quadras, tem uma pequena ilhota, aí nós demos a volta, atravessamos a rua e viemos pela outra calçada. Pois tinha policiais tomando conta do trânsito. Os carros foram parados durante um tempo e nós fomos caminhando e cantando essa música, o trechinho final da música. Foi assim uma visão linda que eu tive, entende? Então eu falei, eu preciso divulgar essa música, cantar, porque os centros que se chamam A Caminho da Luz, se tiverem essa letra lá, vai ser muito bacana. E você já tinha essa música pronta com você, quando você teve essa visão ou não? Não. Eu senti que eu estava cantando essa música. Ah, foi no momento que você recebeu ela. Isso. Olha que interessante. Então, tá aí. Vamos cantar? Vamos. A minha vida não estava indo bem, a paz não tinha mais guarida em meu lar. Eu já não tinha mais apego por ninguém, nada fazia o meu astral se elevar. Porém um dia alguém mostrou-me um lugar onde o amor e a caridade dão as mãos, onde as pessoas se encontram para orar e se amparam como verdadeiros irmãos. Um centro espírita no qual encontrei Jesus e lá achei novamente a minha paz. Um templo que a cada dia mais me seduz, pelo bem que a todo mundo ali se faz. Fiz amigos que me ajudaram a sorrir e acender a minha luz interior. As palestras que ali vou assistir me ensinaram a amar com mais amor. O Evangelho de Jesus eu conheci de uma forma muito mais reveladora, e este hino aprendi a cantar ali, e hoje a minha vida é muito promissora. A caminho da luz, a caminho da luz, é lá que eu vou ao encontro de Jesus. A caminho da luz, a caminho da luz, é lá que eu vou ao encontro de Jesus. A caminho da luz, a caminho da luz, é lá que eu vou ao encontro de Jesus. A caminho da luz, a caminho da luz, é lá que eu vou ao encontro de Jesus. Aí, é essa a história. Uma vez eu estava no meu serviço, ali na Santa Cecília, ali que foi que aconteceu, no bairro de Santa Cecília, que me avisaram para ir lá no Largo do Aroche, que é logo em seguida. Eu trabalhava ali na Rua Frederico Abranches, Santa Cecília, e era um escritório. Se quiser puxar só mais um pouquinho o microfone. Era um escritório onde eu tinha 2 secretárias. E os nossos diretores não ficavam lá. Os nossos diretores eram os fabricantes de ônibus. Os donos da Marco Polo, da Caio, da Ciferal, da Buscar, da Nilson e Buscar, Mascarello, Comil, tudo isso. E eu trabalhei com eles 37 anos e meio. E estávamos lá e, de repente, um moço bateu a porta. Lá embaixo se avisaram, subiu, queria falar com o seu Roberto. E de alguma forma ele soube de mim, eu não sei como, e ele falou que ele queria conversar comigo. Então ele entrou,
Veio, levei na sala de reunião, ficamos ali conversando e ele contando para mim que ele estava muito revoltado porque o irmão dele, mais velho, tinha se suicidado. E ele falou, meu irmão era como um pai para mim, eu amo meu irmão. E ele foi embora, seu Roberto, eu não sei o que fazer, e estava desesperado, né? Eu ouvi falar do seu nome, seu Roberto, e eu vim aqui te procurar. Eu falei, bom, e o que você quer fazer? Ele falou, eu queria mostrar para o meu irmão que ele errou em fazer aquilo. Onde já se viu ele se suicidar? Nisso, eu perdi o sentido. E falou, eu conversei tanto com esse rapaz e não era eu. Eu estava me sentindo do meu lado e eu falando, você sabe, é incrível. Eu estou falando e eu não sei o que eu estou falando, mas eu estou ouvindo exatamente, mas não sei, não sou eu. E esse rapaz começou a chorar na minha frente, chorava, e eu falando coisas. Era o irmão dele que veio em mim, e falando para ele, não basta o que eu sofri pelo meu suicídio, irmão, eu estava em desespero de causa, eu não tinha mais a quem recorrer. Então, não chore por mim, não fique magoado, me perdoe, peça para o papai e para a mamãe perdoarem a mim também, porque eu estava com a cabeça, e depois eu fiquei sabendo que eu estava envolvido com espíritos do mal que queriam que eu me suicidasse. Ele falou, só depois é que eu fui perceber e saber. Ele falou, eu sofri muito, muito tempo, e agora eu te peço, filho, irmão, me perdoa, eu não sabia onde estava com a cabeça naquele dia. E eu chorando, e o rapaz chorando, né? Foi assim incrível. Aí ele despediu, agradeceu, saiu. Nisso, a secretária veio na sala comigo e falou, seu Roberto, o senhor estava falando com o rapaz, de repente a nossa porta de vidro não estava fechada, entrou um espírito ali. Ela falou, eu senti meu arrepio, esse espírito entrou na sala com o senhor, e de repente o senhor começou a falar com o rapaz. Eu falei, então é isso aí, foi o espírito do irmão dele que veio tentar mostrar para o irmão que também estava em desespero, mas que perdoasse, né? Então foi uma emoção muito grande aquele dia também, né? De tanta coisa bonita que acontece, de a gente ser intermediário da felicidade de alguém, do esclarecimento de alguém, né? Quando você pode ajudar alguém, ajude. Eu morando em Santo André, eu fazia 20 e poucos quilômetros para chegar lá, com muito trânsito, havia Anchieta de manhã, bem cheia, e todo aquele pedaço. Então eu chegava às 6h10, eu chegava no serviço para começar às 8h. Cheguei às 6 e pouco, estava preparando a minha escrivaninha, os assuntos do dia e tal. Nisso se formou uma senhorinha aqui do meu lado. Aí quando quando ela formou, eu estava assim, aí eu olhei com o rabo dos olhos, assim de perfil, e eu falei, nossa, eu conheço essa senhorinha, né? Mas quando eu fui virar de frente, ela virou junto comigo, como se ela tivesse grudado em mim. No mesmo ângulo que eu virei, ela virou junto. Aí eu voltei ao normal e ela aqui do meu lado. Aí uma voz falou para mim, você ainda não tem merecimento para vê-la de frente. Eu falei, nossa, meu Deus, será que é que eu estou pensando? E será que ela é tão assim, evoluída? Nisso a senhorinha falou assim, irmão, eu posso te passar uma música? Eu falei, claro, pode passar. E ela passou a música. No meio da música tem uma frase que diz, pois se você amar até doer, não poderá haver mais dor. Somente amor, somente amor, somente amor, somente amor. Passou a música inteira e eu gravei aquele pedaço, escrevi na hora, né? E tal, aí ela agradeceu, tomou Doril e sumiu. Aí eu fui correndo na internet. Quem que já falou essa frase? Pois se você amar até doer, não poderá haver mais dor. Alguém de vocês sabe? Alguém sabe calcular? Ou calcular não? Calcular? Quem falou isso? Então fica aí pro pessoal, comenta aí, ó, o Roberto aí vai cantar aqui, comenta aqui quem você acha que é, hein? Coloca aí nos comentários, vamos lá. Então diz assim... Quando você amar de verdade ao seu semelhante, como ensinou Jesus, verá que existe um quê de felicidade, trazendo à sua vida uma sublime luz. Leve amor,
leve a caridade, não se atenha aos tesouros materiais, pois aquele que ama de verdade, não se prende à hostilidade jamais. Agora, pois se você amar até doer, não poderá haver mais dor. Somente amor, somente amor, somente amor, somente amor. De novo comigo, vamos lá. Pois se você amar até doer, não poderá haver mais dor. Somente amor, somente amor, somente amor, somente amor, somente amor. Quando você levar um abraço festivo, um fraterno sorriso, um aperto de mão, uma palavra amiga, um gesto emotivo, um conselho amigo, uma palavra, um pão, verá que a dor, a fome e a tristeza dia a dia se extinguirão. Sorrisos felizes, uma nova beleza, aos olhos da humanidade se abrirão. Comigo, vamos lá. Pois se você amar até doer, não poderá haver mais dor, não poderá haver mais dor. Somente amor, somente amor, somente amor, somente amor, somente amor. De novo. Pois se você amar até doer, não poderá haver mais dor. Somente amor, somente amor, somente amor, somente amor. Eu estava na casa de um casal que me recebe lá, eu fico lá 8, 10 dias lá, cada dia eles me levam numa cidade para cantar no centro espírita, né? E aí me levaram numa casa de uma senhora que estava na cama há mais de ano, não estava legal, não conseguia levantar. Aí eu sentei do lado dela e comecei a conversar com ela. E enquanto eu converso, no pensamento, eu estou falando do que eu falo para ela, né? Aí, de repente, eu comecei a sentir. Olha, dona fulana, sabe por que a senhora está assim? Não sei. Faz tanto tempo que eu estou na cama, não consigo levantar. Eu falei, é o seguinte, a senhora tem uma parente sua que a senhora tem uma mágoa muito grande com ela. E ela começou a fazer assim, é a minha cunhada. Eu falei, então, será que a senhora não poderia ligar para ela e pedir perdão para ela? Ela falou, mas foi ela que me magoou. Eu falei, então e a senhora que vai pedir perdão para ela? Quando ela ouvir a senhora pedir perdão, ela vai sentir uma coisa dentro dela que vai dar uma... Meu Deus do céu, eu magoei a minha cunhada e ela vem me pedir perdão. Ai, meu Deus, eu nunca pensei dessa maneira, eu estou sempre magoada com ela. Você vai sair dessa cama em seguida, logo depois que você falar com a tua cunhada. Fiz o que eu tinha que fazer, voltei para São Paulo, cantei para lá, voltei. Aí me ligam, seu Roberto, a filha da dona fulana já levantou da cama, está bem legal, e ligou para a cunhada, pediu perdão, e a cunhada ficou assim tão emocionada, e essa aqui falou, venha almoçar com a gente aqui em casa, e convidou a cunhada, que ela tinha mágoa, e trouxe. Então eu falei, graças a Deus, quer dizer, cada uma que dá na cabeça da gente, você tem que avisar a pessoa, conversar com ela. Eu tinha 8 anos e meio, quando eu comecei a atender a minha mãe, que recebia espíritos, a gente não tinha noção, éramos católicos, educação católica, né? E a minha mãe, e meu pai atendia a minha mãe, e conversava com esses espíritos, né? Ele também não tinha noção. Através da sua mãe? Da minha mãe. A minha mãe começava a falar coisas lá que não tinha nada a ver, e eram espíritos normalmente que estavam desencantados, não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam que tinha morrido, entendeu? E meu pai falava, e eu morava num quarto de cozinha, eu ficava num cantinho lá atrás, sem meu pai ver, porque ele não queria que eu assistisse. E aí eu ficava lá ouvindo e meu pai falando com a minha mãe, que não era minha mãe.
Aí um belo dia meu pai começou a trabalhar à noite, era peão, né? Meu pai bem simples a gente, né? E meu pai começou a trabalhar à noite, então dava aquilo na minha mãe falava, Roberto, eu vou para a cama que está me dando aquela coisa. E ela não sabia o que era, porque ela era totalmente inconsciente. Ela deitava na cama, pronto, já não era mais ela. Aí o espírito falando o que está acontecendo, né? Eu estou pedindo ajuda, eu tenho fome, eu tenho sede, eu estou descontente com a minha casa, com a minha família, porque eles não me recebem mais. Então teve aquele caso que eu já contei, né? Que um belo dia esse espírito veio pela minha mãe e eu falei para ele, você já morreu. Eu era garotinho, eu não sabia falar desencarnar, não sabia isso. Você já morreu, você está falando pela minha mãe, você não percebe que a minha mãe, a sua voz está saindo na minha mãe? Aí eu lembro que eu deixei o espírito assim meio, né, como dizendo, é mesmo, né? Aí eu falei, então, você já morreu, o que você precisa? Ah, porque eu não morri não, eu estou aqui, eu estou me sentindo bem. Eu falei, mas o teu corpo, eu não estou vendo você, né? Eu falei, como é seu nome? Me deu o nome, eu não me lembro mais. Aí eu falei para ele, então vou fazer o seguinte, peguei um papel e caneta, lápis, sei lá, e comecei a anotar o seu nome, onde que você mora? Eu moro na cidade de tal, interior de São Paulo. E o que você deixou? A família? Ah, deixei minha mulher fulana, deixei meu filho mais velho Beltrano, o filho do meio Cicrano e o outro, o que vem mais depois do fulano, Beltrano, Cicrano, quem mais? E o fulano. Bom, aí eu anotei tudo aquilo, só que eu esqueci de perguntar se por acaso tinha telefone na casa dele, porque isso aí era ainda milênio passado, né? Né? Com 8 anos, eu tinha 11 anos quando aconteceu isso aí, 11, eu sou de 44, é 1955, gente. Tá? Quem tinha um telefone em casa era mais caro do que um carro para ter telefone, e eu não tinha. Então eu peguei todos os dados dele e falei para ele, eu vou procurar a tua família, vou procurar entrar em contato com esse endereço, né? E se amanhã você entendeu que você morreu, você não precisa mais voltar na minha mãe. Se você não entendeu, você volta, vamos conversar de novo. Foi a proposta que eu fiz para ele. E ele então deixou minha mãe, foi embora. E no outro dia eu desci do bairro que eu morava em Santo André e fui lá no centro de telefonia. Naquela época, aqueles telefones que as telefonias enfiavam aqueles pinos para lá, para ligar e tal, demorava 3 horas para fazer uma ligação para o interior, né? E quase ninguém tinha telefone. Então eu fui lá e falei, olha, a senhora pode ver para mim nessa rua, tal cidade, rua tal. Aí ela olhou na lista e falou, não tem telefone nessa casa. Aí eu falei, ai meu Deus, será que... Vê se a senhora acha aí perto uma casa que tenha telefone. Ela procura na lista, falou, tem um telefone aqui, mas pelo número aqui dá uns 200 metros longe. Liga lá. Aí ela fez a ligação, depois de um tempo, conseguiu a ligação, ligou para aquela tal casa e me botou para a cabine. Olha, na cabine número tal, vai lá atender o telefone. Aí eu fui para aquela cabine e atendeu uma senhora. Eu falei, senhora, é o seguinte, eu chamo Roberto, eu sou de Santo André e eu estou com um caso muito importante, eu precisava falar com uma senhora que mora na sua rua, no número tal. Ela falou, nossa, mas número tal é longe daqui, dá 2 quadras. Eu falei, por favor, senhora, por caridade, é um caso de vida ou morte. Ela não tem telefone e tal. Bom, você espera, eu vou até lá então. E eu fiquei no telefone, pagando naquela época, sei lá quanto, né? E fiquei esperando. E vai, acho que foi uns 25 minutos, sei lá. Essa mulher atende o telefone, aquela do espírito. Alô? Pois não, quem é? Quem que está falando? Calma, dona, calma. Meu nome é Roberto, sou de Santo André. A minha mãe recebeu o seu marido. Como assim? Meu marido morreu. Eu falei, sim, ela recebeu em espírito o seu marido. E ele veio falar que está descontente com vocês aí em casa. Como assim, meu Deus? Não é possível. Eu falei, então, o seu marido chama fulano, o nome da senhora é tal, o nome do seu filho mais velho é esse, o do meio é esse, o mais novo é esse. É tudo isso. Então, eu consegui ligar para a senhora porque eu falei para o seu marido que vocês vão explicar para ele e para mim o que aconteceu com ele. Ela falou, ele deu um ataque nele muito forte, levamos para o hospital e lá ele morreu. Eu falei, então, aí vocês fizeram o enterro dele? Sim, fomos enterrar, infelizmente e tal. Eu falei, mas ele não foi enterrado como espírito. Ele está
na sua casa, ele está frequentando a sua casa e está desesperado, porque o seu filho mais velho passou a sentar na cadeira dele na ponta da mesa. Ela falou, mas aqui é costume que quando o chefe da casa não está ou morre, o filho mais velho toma o lugar na cabeceira da mesa. Eu falei, então, posso dar um conselho? Volta o seu filho ao lugar dele. Quando vocês estiverem tomando café, ou almoçando, ou jantando, a senhora comenta com os filhos, filho, que pena que o papai morreu, né? É mesmo, mãe, pena que o papai morreu. Essa palavra vai surtir efeito para ele, porque ele não acredita que morreu. Ele fala que ele está sentado na cadeira e o filho mais velho senta em cima dele, que ele fala com vocês, vocês não ouvem ele. Então, ele morreu, mas ele vem aqui, eu falo, tá aí, ele está na sua casa. E ele falou através da minha mãe e estava se queixando que a família não dá mais atenção para ele depois daquele dia que deu no coração. Ele se sente discriminado. Ai, meu Deus, então tá, garoto, eu vou fazer isso sim. Deve ter feito, porque eu não fiquei sabendo mais, deve ter feito porque o espírito não voltou na minha mãe. Não veio se queixar, não, eu ainda não acredito que eu morri. Ele deve ter acreditado, deve ter dado tudo certo, e a coisa caminhou bem. Então, é um caso muito interessante, né? Um belo dia, o rapaz que fazia os livrinhos, que acompanha o nosso CD, depois você mostra o nosso CD, né? Então, esses livretinhos eram feitos em xerox, não era em tipografia, né? No começo da gente, né? E ele fazia nosso caderno. Um belo dia ele chegou para mim e falou, Roberto, eu cheguei atrasado porque eu estava com a minha mulher no hospital, ela está com um tumor no peito do tamanho de uma bola de ping-pong. Aí eu fiquei ouvindo, ela falei, ela vai ter que operar daqui 30 dias, ele falou, já está marcado a cirurgia. Aí ela falou assim para mim, pega uma clave de sol, que nós temos um brochinho, clave de sol, dá para ele, para ela pôr em cada roupa que ela puser, põe o broche. Tirou de roupa, trocou, põe o broche. Aí eu falei para ele, leva essa aí que a Irmã-Tia está pedindo para você colocar isso da sua mulher. Ele falou que colocou. Passados os 30 dias, que era o dia da cirurgia, ele ligou e falou, Roberto, foi cancelada a cirurgia, não tem mais nada no peito da minha mulher. Vai entender essas coisas. Então tá aí. E você quer, vamos cantar Médico de Homens e de Almas, então? Perfeito, perfeito. Então essa música, aconteceu o seguinte, a gente, eu e as minhas duas secretárias, estávamos ainda lá também na Santa Cecília, na rua Frederico Abranches. E nós líamos todo dia, nós almoçamos de marmita, lá na nossa sede. Era nós 3 só, a gente levava a marmita. E almoçávamos, em seguida, líamos um livro, trecho de um livro. Né? Fazia um trechinho de evangelho e líamos um livro. Tinha acabado a leitura daquele livro anterior. Eu trouxe da fraternidade e peguei lá na estante da fraternidade um livro chamado Médico de Homens e de Almas. Peguei ele, pedi autorização tal, e trouxe, levei para o serviço. Naquele dia 17 de agosto de 1990, são 34 anos, vai fazer em agosto. Aí nós almoçamos, fizemos o trechinho do evangelho, e aí eu fui abrir, falei, hoje nós vamos começar um livro, está aqui, ó, Médico de Homens e de Almas, fala sobre Lucas, a vida de Lucas na época de Jesus. Quando eu abri o livro, estava na página 3, ainda falando da editora, nomes e tal, não tem resumo de história, nada disso. Quando eu abri na página 3, eu senti alguém chegar atrás de mim. Aí eu falei para as meninas, vocês estão vendo alguém aqui comigo? Não. Eu estou sentindo uma mão aqui no meu ombro. Essa mão fez assim e falou, escreve. E eu comecei a escrever isso aí. Aí ele cantou para mim a música inteira, na minha mente. Eu, quando escrevo, não é psicografia, estou sabendo o que eu estou escrevendo, mas é aqui que está. E chegou essa música. Ele falou, essa música você vai usar em todos os trabalhos de cura. Você vai levar a força espiritual do nosso grupo. E aí a gente ficou sabendo depois que Lucas manda a equipe médica dele junto com cada apresentação que eu faço sozinho ou que eu faço com o coral. Médico de Homens e de Almas. Você tem algum problema de saúde? Coloque a mão ou as mãos. Onde estão o seu problema de saúde? Coloca as mãos. Põe a tua fé em Deus, em Jesus, em Lucas e no teu anjo de guarda. Deixa eu trazer para cá.
Desde tenra idade ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi pra ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar, foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar, e em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando-o de santo, pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus, enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição pro porvir, pois a sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens, médico de almas.